Se você está ouvindo isso agora, não é por acaso. Há um motivo silencioso, quase invisível, que fez com que esse som chegasse até você neste instante exato do tempo. O universo opera com precisão quântica e nada, absolutamente nada, é coincidência. Talvez você não consiga explicar, mas algo dentro de você sente que há uma senha, um código oculto entre o que você sente e o que o universo te devolve. E é sobre isso que hoje nós vamos falar. A senha quântica, o código que conecta sua emoção ao campo invisível da criação. Talvez você tenha sentido ultimamente que algo se perdeu. Uma sensação de desconexão, como se a vida estivesse no modo silencioso e o universo não ouvisse mais seus pedidos. Você faz afirmações, medita, ora, visualiza. E mesmo assim, nada parece se mover. É como se houvesse uma parede entre você e aquilo que deseja. Mas e se eu te dissesse que essa parede não é uma barreira? É apenas um campo de frequência esperando o sinal correto para se abrir. A senha não é uma palavra, não é um mantra repetido no automático. A senha é o estado vibracional que você emite quando emoção, intenção e coerência finalmente falam a mesma língua. Respire por um momento. Sinta o ar entrando devagar, como se o próprio universo respirasse junto com você. Porque ele respira. Cada pensamento que você tem vibra. Cada emoção que você sente envia uma assinatura energética para o campo quântico. E esse campo não responde ao que você diz. Ele responde ao que você é, no silêncio. A física quântica chama isso de colapso da função de onda. O instante em que uma possibilidade se transforma em realidade, porque foi observada com presença e emoção. O universo é como um espelho líquido que reflete a frequência que o toca. Se você vibra em dúvida, ele te devolve mais incerteza. Se vibra em gratidão, ele reorganiza átomos para manifestar o fluxo da abundância. A maioria das pessoas tenta digitar essa senha com a mente, mas o corpo é o verdadeiro teclado. É através do sistema nervoso, do batimento do coração, da química dos seus hormônios, que o campo decodifica sua vibração. A dopamina, a serotonina, o ritmo cardíaco, tudo é linguagem. Quando você pensa algo, o cérebro envia um sinal elétrico. Quando sente algo, esse sinal se transforma em campo eletromagnético. E é essa coerência entre o pensamento e a emoção que o universo lê. Não adianta pedir amor vibrando solidão. Não adianta pedir prosperidade vibrando medo. A senha só é aceita quando mente e corpo estão em sinfonia. Você pode estar se perguntando, mas como eu regravo essa senha? Como eu volto a me alinhar? A resposta é simples, mas exige presença. 3 minutos por dia. Apenas 3. Feche os olhos. Inspire profundamente em 4 tempos. Segure o ar por 2. Expire em 6. Faça isso até sentir que o corpo começa a relaxar. Quando o corpo relaxa, o campo se abre. Nesse instante, imagine que cada respiração é um código sendo escrito no tecido do universo. Então, se você está ouvindo isso, saiba. O universo acabou de te enviar a senha quântica. Não uma fórmula mágica, mas um lembrete. Um convite para realinhar o que você pensa, o que você sente e o que o seu corpo transmite. Porque quando esses três falam a mesma linguagem, o campo inteiro se curva para te ouvir. Observe, nas próximas 24 horas, você verá um sinal inesperado, um gesto, uma palavra, um encontro que parecerá simples, mas que trará a confirmação. O campo respondeu. E nesse instante você vai entender que nunca esteve desconectado, só estava sendo preparado para lembrar a senha. O bloqueio invisível. Por que a maioria nunca acessa sua senha quântica? Há algo que acontece em silêncio dentro de quase todos nós. Um tipo de ruído que não se ouve com os ouvidos, mas que o universo capta com absoluta clareza. É o som da resistência.
aquele eco sutil que vibra entre o desejo e o medo, e é justamente esse som, quase imperceptível, que impede muitos de acessarem sua senha quântica. Talvez você já tenha sentido isso. Você quer tanto algo que chega a sentir dor. Visualiza, pede, repete afirmações, mas algo dentro de você sussurra: isso não é para mim. E por mais que a mente tente acreditar, o corpo ainda vibra o contrário. É uma espécie de firewall energético, uma barreira invisível construída por crenças antigas, memórias emocionais e pequenos traumas que ficaram gravados não apenas na mente, mas em cada célula do corpo. O campo quântico é sensível. Ele não distingue o passado do presente. Ele responde à frequência predominante que você emite agora. A ciência moderna começa a compreender o que as tradições espirituais já sabiam há milênios. O corpo guarda memórias. A epigenética, estudada por Bruce Lipton, mostra que nossas células respondem aos padrões emocionais que repetimos. Um trauma de infância, uma rejeição, uma perda, tudo isso deixa rastros químicos. O cortisol, o hormônio do estresse, se torna um vício sutil. O corpo aprende a viver em alerta. E quando o corpo vive em alerta, o campo entende que você está em sobrevivência. Nenhuma criação é possível em estado de sobrevivência. O corpo está preparado para reagir, não para criar. É por isso que muitas pessoas não manifestam o que desejam. Não porque não mereçam, mas porque estão vibrando em ruído. Desejam luz, mas estão acostumadas à frequência da luta. E o universo, coerente como sempre, devolve o que é familiar, não o que é pedido. Há uma fidelidade energética nas nossas repetições emocionais. A mente diz: eu quero mudar, mas o corpo responde: eu quero o que é seguro. E o que é seguro, ainda que doloroso, é o conhecido. Perceba como isso atua em você. Observe os momentos em que algo bom se aproxima e uma parte de você, quase imperceptivelmente, contrai o peito. É o corpo dizendo: isso pode dar errado. Essa contração é o sinal vibracional que interrompe o fluxo da senha. Não é a falta de fé que te impede, é o ruído da emoção não resolvida. Quando você se acostuma ao medo, ele se torna sua assinatura vibracional. Há um homem que passou anos tentando prosperar em seu negócio. Trabalhava duro, estudava, afirmava que queria sucesso, mas inconscientemente temia o que esse sucesso traria. Temia ser rejeitado, perder amizades, carregar responsabilidades que o fariam perder a leveza. E o universo, sábio, mantinha-o exatamente onde sua vibração o colocava, em um campo de potencial contido. Quando ele percebeu que seu medo de brilhar era a senha invertida que o mantinha preso, tudo começou a mudar. Ele parou de buscar o sucesso e começou a se abrir para a liberdade. Quando o medo se dissolveu, o campo se realinhou. A mente inconsciente é como um guardião. Ela não sabota, ela protege. Só que às vezes ela protege demais, guarda dores antigas como se ainda fossem perigos presentes. O desafio é ensiná-la, com gentileza, que o perigo passou e que agora é seguro criar, é seguro expandir, é seguro sentir alegria sem medo de que ela desapareça. Existe uma diferença profunda entre desejar e emitir. Desejar é mental, emitir é vibracional. O desejo diz eu quero, a emissão diz eu sou. Quando a emoção se alinha ao pensamento, o universo entende o comando. A neurociência já comprova que o cérebro, em estado de intenção coerente, altera a química do corpo e cria novos caminhos sinápticos. O corpo literalmente aprende a sentir o futuro antes que ele aconteça. Esse é o ponto de virada. Perceber que a senha não se digita, ela se vibra. A vibração é o código que o campo lê. E o bloqueio não é um castigo, é apenas um lembrete de que você ainda está tentando criar a partir de um estado emocional antigo. Quando você muda a emoção, o sinal muda. Quando o sinal muda,
O campo responde. O bloqueio invisível é o espelho que mostra o que ainda precisa ser liberado. E liberar não é esquecer, nem apagar. É reconhecer. É olhar para a dor e dizer: eu te vejo, mas não sou mais você. Nesse instante, o campo se reorganiza. A energia parada volta a fluir. A senha começa a se revelar. Porque o universo nunca te negou nada. Ele apenas esperou que sua frequência dissesse: agora eu estou pronto. E talvez, ouvindo isso agora, esse momento tenha finalmente chegado. O efeito espelho quântico. Como o universo replica a senha que você não percebe. Há um momento em que o universo deixa de parecer um mistério e começa a se revelar como um espelho. Não um espelho comum, mas um campo inteligente que reflete cada emoção, cada crença, cada pensamento silencioso que vibra dentro de você. O que você vive fora é apenas o reflexo do que já vibra dentro. E o que você chama de destino é, muitas vezes, o eco da sua própria frequência. A física quântica chama isso de colapso de probabilidade. Milhares de possibilidades coexistem até que uma frequência, uma emoção, um estado de consciência as colapse em uma realidade observável. A física quântica chama isso de colapso de probabilidade. Milhares de possibilidades coexistem até que uma frequência, uma emoção, um estado de consciência as colapse em uma realidade observável. É o mesmo princípio do espelho. Ele não escolhe o que mostrar, apenas devolve a imagem que recebe. O universo faz o mesmo. Ele não cria por julgamento ou moral. Ele apenas replica o padrão energético predominante. É por isso que tantas pessoas vivem os mesmos ciclos emocionais, mudam de cidade, de parceiro, de trabalho, mas continuam atraindo as mesmas situações, porque o cenário muda, mas o campo permanece igual. As emoções repetitivas são como ondas estacionárias que o universo simplesmente reflete, e quanto mais se tenta fugir delas, mais elas retornam, não para punir, mas para iluminar o que ainda precisa ser reconhecido. O subconsciente é o tradutor dessa linguagem silenciosa. Ele é o filtro entre você e o campo. Tudo o que você sente de forma automática, tudo o que repete sem perceber, é o que o subconsciente envia como comando vibracional. É por isso que o universo parece responder mais ao que você teme do que ao que você deseja. O medo tem foco. Ele é intenso, vívido, e o campo não diferencia se o foco vem do amor ou da aversão. Ele apenas amplia aquilo que recebe com mais consistência emocional. Imagine o espelho como um mestre paciente. Ele não se ofende quando você o culpa pela imagem refletida. Ele apenas espera que você perceba que a mudança verdadeira não está no reflexo, mas no observador. Quando você começa a olhar para a vida com essa consciência, algo muda profundamente. Você deixa de reagir e passa a decodificar. Deixa de perguntar, por que isso está acontecendo comigo? E começa a perguntar, o que isso está tentando me mostrar? Há uma técnica simples, mas transformadora, que nasce desse entendimento, o espelho neural. Ela começa com um gesto interior, observar sem julgar. Quando você olha para uma situação difícil e, em vez de resistir, observa o reflexo com curiosidade, a energia se transforma. O julgamento mantém a vibração presa, a observação a libera. Nesse instante, o campo começa a se reconfigurar. A realidade, como holograma vivo, responde ao novo observador que você se torna. A psicologia moderna também reconhece um fenômeno curioso, o chamado efeito halo. Ele mostra que nossa percepção é moldada por uma única emoção predominante. Se você está em estado de gratidão, tudo ao redor parece mais belo, mais harmônico. Se está em estado de frustração, até a luz do dia parece opaca. É a mesma energia, mas o filtro interno muda a cor do mundo. E o universo, sensível à sua percepção, replica essa coloração vibracional. Lembro-me da história de uma mulher que passou anos se sentindo rejeitada. Cada relacionamento, cada amizade acabava reforçando essa ferida. Até o dia em que, diante de mais uma rejeição, ela se permitiu ver o espelho. Em vez de se culpar, ela percebeu que cada pessoa apenas refletia o quanto ela própria se rejeitava. Foi um momento de silêncio, mas também de libertação. Ao escolher se acolher, ao permitir-se sentir amor por quem ela era,
o reflexo começou a mudar. O mundo ao redor começou a responder com aceitação. Não porque o universo decidiu ser mais gentil, mas porque ela mudou a imagem vibracional que enviava. O universo é um espelho, não um juiz. Ele não premia nem pune, ele reflete. E esse reflexo é o maior presente que existe porque ele revela o invisível. Ele te mostra, em forma de circunstância, aquilo que ainda vibra sem consciência. Cada repetição, cada obstáculo é um convite silencioso à autocorreção energética. Por isso, quando algo dói, quando a vida parece te repetir as mesmas lições, lembre-se, o campo não está contra você. Ele está te mostrando a senha que você vibra sem perceber. E quando você muda o sinal, o reflexo muda com você. O espelho não é o inimigo, é o mestre. No instante em que você compreende isso, o universo deixa de ser um mistério imprevisível e passa a ser um aliado consciente. Tudo o que ele reflete é, na verdade, um lembrete amoroso. Você cria o que vibra. E quando você começa a vibrar em amor, o espelho inteiro do cosmos se curva para refletir o mesmo. Existe um ponto onde a espiritualidade toca a ciência com absoluta precisão. É o território onde o pensamento se transforma em campo, onde o invisível começa a ganhar forma. É nesse ponto que a neurociência encontra a física quântica, e juntas elas revelam o segredo da manifestação. O cérebro não apenas pensa, ele transmite. Ele é uma antena que emite sinais para o campo unificado da consciência. A maioria das pessoas acredita que criar uma nova realidade é apenas uma questão de pensar positivo. Mas pensar não é o bastante. Pensar sem sentir é como enviar um sinal sem energia suficiente para atravessar o espaço. O cérebro, quando isolado da emoção, emite ruído. Quando unido ao coração, emite coerência. É essa coerência que faz com que o campo responda. O pensamento direciona, mas é a emoção que impulsiona. E o corpo é o fio condutor dessa corrente vibracional. Dentro do cérebro, as ondas elétricas se movem em diferentes frequências. Quando estamos em alerta, predominam as ondas beta, agitadas, rápidas, desconectadas. Em estados de relaxamento e presença, o cérebro entra em alfa e teta, as mesmas faixas em que a intuição se torna clara e o inconsciente se abre. As ondas gama, por sua vez, são o estado da coerência máxima, quando diferentes partes do cérebro trabalham em harmonia perfeita. É nesse estado que os milagres científicos e espirituais acontecem. É quando o cérebro se torna um espelho do campo quântico, refletindo e emitindo em sintonia. A dopamina tem um papel curioso nesse processo. Ela é a molécula da expectativa, do prazer antecipado. Mas quando o querer se torna ansiedade, a dopamina se converte em ruído. O desejo em excesso comunica ao campo uma mensagem de falta. É o paradoxo do querer demais. Quanto mais você quer, mais afirma ao universo que ainda não tem. A vibração da carência cria distância entre você e o que deseja. Já a vibração da presença cria aproximação. É por isso que tantos mestres falam sobre o estado de presença. Não como conceito filosófico, mas como realidade bioquímica. Quando o corpo está presente, o sistema nervoso se equilibra. A frequência cardíaca se estabiliza. O cérebro deixa de correr atrás do futuro e começa a sentir o agora. E o agora é o único ponto onde o colapso da realidade pode acontecer. A criação não nasce da pressa, nasce da quietude. Existe um instante em que tudo silencia. Os pensamentos diminuem, o corpo se acalma e uma sensação sutil de vazio surge. Esse vazio não é ausência, é preparação. É o ponto zero do campo quântico, onde todas as possibilidades coexistem antes de se tornarem forma. Chamo esse instante de microestado zero. É o espaço entre uma respiração e outra, entre um pensamento e o próximo. Quando você o reconhece, o campo se abre. A mente deixa de ser ruído e se torna frequência pura. É nesse ponto que a manifestação começa. Joe Dispenza e Bruce Lipton falam de algo fascinante: a emoção como código genético em tempo real. Isso significa que o corpo não apenas responde à mente, ele é moldado por ela. A emoção coerente reprograma genes, muda a estrutura química das células e altera a assinatura eletromagnética do campo pessoal. Ou seja, quando você sente uma nova emoção de forma consciente e consistente, você literalmente escreve um novo código em seu DNA vibracional.
Um terapeuta que estudava esses princípios relatou algo extraordinário. Durante anos, ele tentava imaginar o futuro que desejava, mas sem resultados. Até que começou a treinar o cérebro para sentir antes de ver. Em vez de projetar imagens, passou a gerar o sentimento correspondente àquilo que queria manifestar. Ele se colocava em estado de profunda gratidão, como se o resultado já tivesse acontecido. Pouco a pouco, o cérebro aprendeu a reconhecer esse novo padrão como real. E então, o campo respondeu. As oportunidades, pessoas e circunstâncias começaram a se alinhar sem esforço. Ele não estava adivinhando o futuro. Estava se conectando à frequência do futuro que já existia em potencial. O cérebro, portanto, é o emissor e o receptor da realidade. Ele capta o campo e o influencia ao mesmo tempo. Ele lê a matriz invisível da criação e envia novos comandos vibracionais de volta. Quando está em coerência, ele deixa de lutar contra o fluxo e se torna parte do fluxo. E é isso que significa manifestar. Não forçar a realidade, mas sincronizar-se com ela. A senha quântica, antes de ser espiritual, é neural. É o cérebro quem escreve as primeiras linhas do código que o universo decodifica. Quando você alinha o pensamento à emoção e o corpo à presença, o campo entende a mensagem com clareza cristalina. O invisível começa a se mover. A matéria se reorganiza, a vida responde. E então você percebe que nunca precisou atrair nada. Tudo o que sempre buscou já existia em forma de possibilidade. O que faltava era apenas sintonia. Quando o cérebro se acalma, quando o corpo confia, quando o coração emite gratidão. Antes do resultado, a antena quântica da sua consciência se alinha. E o universo, como um eco perfeito, devolve a mesma frequência que você finalmente aprendeu a transmitir. Há uma força que se manifesta somente quando você para de tentar controlá-la. É o paradoxo da entrega. O instante em que o poder surge exatamente no momento em que você solta. Por mais contraditório que pareça, é quando você deixa de tentar comandar o universo que ele finalmente começa a se mover a seu favor. Não porque você desistiu, mas porque ao soltar você saiu do caminho. Muitos passam a vida tentando empurrar a realidade. Tentam prever, garantir, calcular, antecipar. A mente acredita que o controle é segurança, mas no campo quântico, o controle é resistência. Quando você tenta dominar o fluxo, você interfere no próprio processo criador. O campo responde à confiança, não à tensão. A energia da criação é como a de um rio, flui sem esforço. É o corpo humano que, por medo de se afogar, endurece e afunda. A entrega não é um ato místico, é um estado neurofisiológico. Quando você se entrega, o sistema parasimpático assume o comando. A respiração se torna mais lenta, o coração desacelera, a dopamina atinge níveis estáveis. O corpo entra em estado de confiança biológica. Nesse estado, a mente perde o impulso de controlar. E o campo finalmente encontra espaço para se reorganizar. É como se o universo dissesse: agora posso agir. O controle é uma forma disfarçada de medo. Ele veste a máscara da força, mas nasce da desconfiança de que algo dará errado. É o ego, tentando substituir a sabedoria do campo por estratégias mentais. E, no entanto, o controle não protege, ele limita. A verdadeira força nasce da rendição consciente. Rende-se quem confia, e confia quem já reconheceu que não há separação entre si e o universo. A natureza é o espelho perfeito dessa verdade. Nenhuma árvore tenta crescer mais rápido do que o tempo lhe permite. Nenhuma onda tenta empurrar o oceano. Há uma sincronia silenciosa em tudo o que é natural. As árvores não controlam o vento, mas dançam com ele. E nessa dança, revelam a sabedoria da entrega. O mesmo acontece conosco. Quando paramos de lutar contra o fluxo da vida, a energia que antes gastávamos em resistência se transforma em movimento criador. Há quem chame esse estado de rendição vibracional. É quando você deixa de emitir o sinal da necessidade e começa a emitir o sinal da confiança. E a confiança tem um som próprio no campo. Ela vibra em harmonia, sem ruído, sem urgência. É como um acorde perfeito que faz o universo inteiro ressoar em sintonia. O campo, então, devolve exatamente o que você transmite. Não porque você pediu, mas porque se tornou o próprio pedido. Um exemplo disso se revelou em uma mulher que, por anos, buscava provar o próprio valor. Ela queria ser reconhecida, amada, admirada. Fazia tudo com esforço, com tensão, acreditando que o sucesso viria quando ela finalmente mostrasse que era capaz. Mas o que ela atraía era sempre mais resistência.
até o dia em que, exausta, simplesmente parou. Não desistiu da vida, mas desistiu de lutar contra ela. Pela primeira vez, respirou sem querer alcançar nada. E nesse simples ato de soltar, a energia mudou. As pessoas começaram a procurá-la, os caminhos se abriram e as oportunidades surgiram como se sempre estivessem à espera desse momento. Porque estavam, o universo esperava apenas que ela deixasse de provar, para finalmente permitir. A entrega é o ponto em que o humano e o divino se reencontram. É o instante em que a mente reconhece que o mistério é mais sábio do que o cálculo. Quando você se rende, você não perde o poder, você se alinha com ele. E nessa frequência, a vida deixa de ser um esforço e passa a ser uma dança. Há uma beleza profunda em confiar. É como assistir o tempo passar com o coração aberto. É entender que até o silêncio é movimento, que até a espera é criação, que até o nada tem um propósito invisível. Assim como o filme Interestelar nos lembra, o tempo se dobra para quem confia na força do amor e não na lógica do controle. O tempo se curva para a entrega. E talvez essa seja a senha mais esquecida de todas, a de soltar. Porque enquanto você tenta digitar o código com as mãos tremendo de medo, o campo espera em silêncio. Mas quando você relaxa, quando o corpo confia, a senha se revela sozinha. O universo não precisa ser convencido, ele apenas precisa de espaço para agir. A frequência da entrega é o som da harmonia. É o momento em que o campo e você se tornam um só movimento. E nesse instante, o impossível deixa de ser uma esperança distante e passa a ser uma resposta natural. Porque o universo não nega, ele apenas aguarda a sintonia certa. E essa sintonia se chama entrega. Existe um instante silencioso antes de cada escolha. Um espaço quase imperceptível, onde o universo aguarda a sua vibração para se reorganizar. Esse instante é sagrado, é o ponto em que as realidades se multiplicam e o futuro ainda é apenas uma promessa. O que poucos percebem é que cada decisão, por menor que pareça, altera o curso da existência. Não há escolha neutra. Cada movimento interno, cada pensamento repetido, cada emoção sustentada, escreve uma nova linha de tempo no tecido invisível do campo quântico. A física moderna chama isso de princípio da superposição. Até o momento da escolha, todas as possibilidades coexistem. É como se o universo mantivesse diante de você uma miríade de caminhos, todos possíveis, todos reais em potencial. Mas, no instante em que você decide, não com a mente, mas com o campo emocional, uma dessas possibilidades colapsa e se torna realidade. A escolha é o ato criador em sua forma mais pura. É o toque da consciência moldando o invisível em matéria. A maioria das pessoas acredita que vive apenas um destino, uma linha reta do nascimento à morte. Mas a verdade é mais vasta, mais vibrante e infinitamente mais livre. A cada respiração, o universo te oferece bifurcações invisíveis. Você decide como responde ao medo e um novo futuro nasce. Você decide o que sentir diante da dor e um novo campo se abre. Cada microdecisão é uma senha que reorganiza a teia de probabilidades. Não há acaso. Há vibração escolhida. A ciência e a espiritualidade se encontram aqui. Enquanto a física fala em colapso da função de onda, a consciência espiritual entende esse mesmo processo como livre-arbítrio vibracional. Não é sobre decisões racionais, mas sobre coerência. A escolha verdadeira não nasce do pensamento, nasce da vibração que o sustenta. Quando o corpo diz sim, mas o coração diz não, o campo fica confuso. Nenhuma linha do tempo se estabiliza quando há incoerência. É por isso que muitos se sentem presos em ciclos repetitivos, porque suas escolhas vibram em direções opostas. O corpo é um tradutor preciso desse campo. Ele sente antes de saber. A intuição é o eco do campo avisando o caminho mais coerente com sua expansão. Estudos em neurociência mostram que o corpo reage a decisões até 7 segundos antes que a mente racional perceba. Isso significa que o corpo já sabe. Ele capta a frequência do futuro mais alinhado, antes que você o formule em palavras. Essa percepção pré-consciente é o idioma do campo. Por isso, cada escolha precisa ser sentida, não apenas pensada. Quando você se conecta ao corpo e pergunta em silêncio, qual direção vibra a paz?
A resposta vem antes da razão. É uma leveza no peito, um calor sutil, uma calma que não precisa de justificativa. Esse é o sinal do campo dizendo: aqui há expansão. Já o aperto, a ansiedade, a rigidez indicam resistência, não porque o caminho seja errado, mas porque ainda há medo sustentando a decisão. Há quem diga que o destino é fixo, mas a física quântica desmonta essa ilusão. O destino é um espectro de probabilidades, e você é o observador que escolhe qual delas se tornará real. É como mudar o canal de uma frequência invisível. O sinal está ali o tempo todo, mas só se torna visível quando você sintoniza. O livre-arbítrio não é sobre controlar o que acontece. É sobre escolher a frequência com que você participa da realidade. A ilusão do controle nasce quando se acredita que escolher é garantir o resultado. Mas a verdadeira escolha não garante, ela direciona. O campo responde à vibração da decisão, não à expectativa. Decidir com medo é criar um futuro que tenta evitar a dor. Decidir com confiança é criar um futuro que expande o amor. Ambas as linhas de tempo são possíveis. Você decide qual delas observar. Há uma história que ilustra com beleza esse princípio. Um homem vivia preso a hábitos que o mantinham em um ciclo de esgotamento. Trabalhar demais, dormir pouco, carregar culpas antigas. Um dia, em meio à rotina, decidiu fazer algo mínimo. Em vez de reagir ao impulso automático de correr, ele respirou. Apenas respirou antes de responder a uma mensagem que normalmente o irritaria. Essa pausa mudou tudo. O tom da conversa mudou, o dia mudou, a energia mudou e, pouco a pouco, aquele pequeno espaço entre o impulso e a ação começou a se expandir. Ele começou a escolher com consciência. 6 meses depois, sua vida parecia outra. O mesmo trabalho, a mesma casa, mas outra realidade vibracional. A linha do tempo havia se reescrito a partir de um gesto minúsculo, uma respiração consciente. Esse é o poder das microdecisões. O campo não responde a grandes gestos esporádicos, mas à consistência vibracional das pequenas escolhas. O que você faz todos os dias, o que pensa repetidamente, o que sente por hábito, tudo isso forma a assinatura energética que define o padrão de realidade que você habita. O universo é coerente. Ele não te entrega o que você deseja, mas o que você escolhe vibrar. Quando você compreende isso, a vida deixa de ser uma sucessão de acasos e se torna uma dança com o campo. Cada escolha passa a ser um diálogo com o invisível. E nesse diálogo, o que mais importa não é o conteúdo da escolha, mas a frequência que a sustenta. A decisão feita em medo e a decisão feita em amor podem parecer iguais aos olhos do mundo, mas vibram em mundos completamente diferentes. O corpo é seu radar. Ele é o instrumento mais sensível de leitura quântica. Ele sente o que a mente ainda não compreende. Quando você aprende a escutar o corpo, o ritmo da respiração, o peso dos ombros, a temperatura do peito, começa a decifrar o idioma vibracional do campo. Cada sensação é uma coordenada energética. Quando o corpo relaxa, a realidade se alinha. Há também um paradoxo curioso. Quanto mais você tenta prever as consequências de uma escolha, mais você se desconecta da frequência que cria bons resultados. Porque a vibração da preocupação impede o colapso natural da possibilidade. É como tentar abrir uma flor com as mãos. A escolha não é um cálculo, é um ato de fé vibracional. Você escolhe e confia. O campo faz o resto. O livre-arbítrio, sob essa perspectiva, não é o poder de controlar o futuro, mas o poder de escolher o estado de consciência com o qual você o acessa. 2 pessoas podem viver o mesmo evento e ainda assim habitar realidades diferentes. Uma reage com medo e entra em uma linha de tempo de contração. A outra reage com amor e entra em uma linha de tempo de expansão. A diferença não está no evento, mas na vibração da escolha. Essa compreensão transforma o modo como você caminha pela vida. Percebe-se que não há decisões pequenas. O modo como você acorda, as palavras que escolhe, a atenção que dá aos próprios pensamentos, tudo emite frequência. Cada escolha diária é uma micro-oração silenciosa enviada ao campo. E o campo, como espelho consciente, responde com a mesma qualidade de vibração. A neurociência mostra que a intuição é uma forma de processamento avançado. O cérebro coleta informações do campo antes da consciência racional perceber. Quando você sente uma certeza inexplicável,
é porque a sua consciência expandida já leu a vibração da realidade mais coerente. É a sabedoria quântica se manifestando em forma de sensação. A intuição é o eco do futuro chamando o presente. O poder de decidir com o corpo não está em adivinhar, mas em reconhecer. O corpo não mente, ele é a interface entre a energia e a matéria. Quando você se conecta a essa inteligência biológica, começa a escolher com mais fluidez. Não se trata de pensar positivo, mas de vibrar coerência. E coerência não é pensar, vai dar certo, mas sentir paz mesmo sem garantia. Tudo o que existe no universo é escolha em movimento. O elétron, ao girar, escolhe sua trajetória a cada instante. O coração, ao bater, escolhe o ritmo que mantém a vida. A consciência, ao sentir, escolhe o tom que molda o campo. E quando você começa a escolher com consciência plena, a realidade deixa de ser reação e se torna criação. Lembre-se, o destino não é uma linha fixa, é uma rede viva, pulsante, que se reconfigura conforme o seu estado vibracional. Cada sim e cada não. São comandos que o campo traduz em matéria. Quando a mente hesita, o campo hesita. Quando a mente confia, o campo colapsa na direção da harmonia. O universo é generoso demais para impor caminhos. Ele apenas oferece frequências. E cada escolha é uma senha quântica que muda o código da realidade. A cada vez que você escolhe amor em vez de medo, presença em vez de pressa, gratidão em vez de escassez, uma nova linha de tempo nasce. Talvez invisível no começo, mas real, porque o campo sempre responde à coerência. No silêncio de cada decisão, o futuro se curva para ouvir a sua vibração. E é, nesse instante, imperceptível aos olhos, que o destino muda. Não por acaso, mas por escolha. Não por força, mas por frequência. E é assim, com escolhas sutis, que você reescreve o próprio universo de dentro para fora. Há um instante na jornada espiritual em que o ser humano deixa de buscar fora e começa a escutar dentro. Um instante em que o barulho dos pensamentos se acalma, o corpo se entrega e o coração volta a pulsar no ritmo da verdade. Esse momento tem um nome silencioso. Coerência. É quando a mente, o coração e a alma deixam de competir entre si e passam a dançar juntos. Quando isso acontece, o campo quântico responde com precisão absoluta, porque finalmente há harmonia entre o emissor e a frequência que ele emite. Durante grande parte da vida, vivemos em desalinhamento. Pensamos uma coisa, sentimos outra e agimos de forma oposta ao que acreditamos. Essa fragmentação interna cria ruído, e o campo, que é um espelho da vibração, reflete esse caos com igual intensidade. A realidade se torna confusa, os sinais parecem contraditórios, e o universo parece nos enviar respostas ambíguas. Não é o universo que muda, somos nós. Quando há desalinhamento entre pensamento, emoção e ação, não existe uma senha vibracional clara. A mensagem se perde no campo. A biofísica do coração nos oferece uma pista poderosa sobre isso. Estudos do HeartMath Institute mostram que o coração possui um campo eletromagnético até 60 vezes mais forte que o do cérebro. Ele emite ondas que interagem com o ambiente ao redor, afetando e sendo afetado por tudo que existe. O coração é o centro de coerência vibracional do ser humano. Quando o coração e o cérebro entram em sincronia, nasce um padrão harmônico que o campo reconhece como verdade. A coerência cardíaca é a linguagem da alma traduzida em energia mensurável. O coração não fala por palavras, mas por ritmo. Cada batimento carrega uma informação, uma emoção, uma intenção. Quando sentimos gratidão, amor, compaixão, o ritmo cardíaco se estabiliza em um padrão suave e coerente. O corpo inteiro entra em ressonância. As ondas cerebrais se ajustam, o sistema nervoso se equilibra e a energia flui sem interrupções. Nesse estado, o campo pessoal se expande. É como se o universo inteiro pudesse ouvir a sua vibração com mais clareza. Mas quando vivemos em conflito interno, desejando uma coisa e temendo outra, o coração perde o ritmo. O corpo sente o impacto, a respiração se torna curta, o cérebro entra em alerta e o campo se fecha. É o desalinhamento entre o que se quer, o que se sente e o que se faz. Esse ruído vibracional é o principal motivo pelo qual muitos não manifestam o que desejam, porque o campo não responde à força de vontade, responde à harmonia. Há um ponto de virada quando você entende que coerência não é controle emocional, mas integração. Não é suprimir sentimentos, mas harmonizá-los. É permitir que a mente pense com clareza, o coração sinta com verdade
e o corpo haja com presença. Quando esses três centros se alinham, o fluxo se restabelece. O campo lê a sua vibração como um comando completo. É o equivalente vibracional de uma senha perfeita. Mente como código, coração como energia e corpo como execução. Imagine uma orquestra. O maestro é a consciência. O coração é o violino que conduz a melodia principal. A mente é o piano que cria a estrutura e a harmonia. O corpo é o tambor que mantém o ritmo. Quando cada um toca no seu tempo, a música se perde. Mas quando tocam juntos, nasce algo que transcende as notas. Nasce emoção. Assim é a coerência, uma sinfonia vibracional entre o humano e o divino. No estado de coerência, até a respiração muda. O ar entra e sai como se o universo respirasse com você. Cada inspiração é um convite à presença, e cada expiração é uma entrega. Essa respiração equilibrada, inspirar por 5 segundos, expirar por 5, sincroniza coração e cérebro. Esse ritmo ativa o sistema parasimpático, reduz o cortisol, aumenta a oxitocina e cria uma sensação profunda de paz. Essa paz não é a ausência de movimento, mas a presença da ordem dentro do movimento. A coerência é o antídoto da fragmentação. Quando você está coerente, o que pensa, sente e faz caminham na mesma direção. E o universo, que é pura correspondência, ajusta o campo ao seu novo padrão. A vida se torna mais leve não porque os desafios desaparecem, mas porque sua vibração deixa de resistir a eles. Você passa a responder com presença, não com reatividade. Há uma história que traduz isso com delicadeza. Um homem sofria com sintomas físicos inexplicáveis. Médicos não encontravam causas. Ele vivia em constante tensão, lutando entre o que o coração pedia e o que a mente exigia. Trabalhava em algo que não amava, mantinha relações por obrigação e se sentia exausto. Um dia, durante uma meditação, ele sentiu uma emoção profunda de tristeza e libertação. Chorou sem entender, mas naquele instante, o coração e a mente finalmente se encontraram. Ele não decidiu mudar nada naquele momento, apenas permitiu que os dois lados se ouvissem. Dias depois, os sintomas começaram a desaparecer. Quando a coerência voltou, o corpo respondeu. O HeartMath Institute observou esse fenômeno em escala coletiva. Quando grupos inteiros entram em coerência cardíaca ao mesmo tempo, a ressonância afeta o ambiente físico. A frequência local muda. O campo global se ajusta. É como se a vibração da harmonia se espalhasse, sincronizando mentes e corações à distância. Isso explica por que a presença de uma pessoa em paz pode transformar o ambiente inteiro. A coerência é contagiante. Ela reorganiza o campo onde quer que exista. Mas alcançar a coerência não é um destino, é um estado a ser cultivado. E esse cultivo exige honestidade. Exige a coragem de olhar para dentro sem máscaras, de reconhecer as contradições internas sem julgamento. Coerência não é perfeição, é verdade. Quando você se permite sentir o que sente, sem negar nem amplificar, o coração volta ao ritmo natural. Ele não precisa ser consertado, apenas ouvido. A mente tem o papel de clarear, não de dominar. O coração tem o papel de sentir, não de decidir sozinho. E o corpo, o de manifestar o que ambos cocriam. Quando um se sobrepõe ao outro, nasce o desequilíbrio. Quando trabalham juntos, nasce o fluxo. E o fluxo é o idioma do campo quântico. A física quântica descreve o colapso da função de onda como a resposta do campo ao observador coerente. Isso significa que o universo se organiza a partir da consciência que o observa com clareza e intenção unificada. Quando você observa a vida com mente dispersa, o campo se fragmenta. Quando observa com amor e presença, o campo colapsa na harmonia. A coerência é, portanto, a senha definitiva da manifestação consciente. O desalinhamento é o contrário disso. É quando você pensa prosperidade, mas sente medo. Quando diz que acredita no amor, mas teme ser rejeitado. Quando deseja mudança, mas vibra em apego. Cada incoerência é uma mensagem truncada enviada ao campo. O resultado é confusão, atrasos, ciclos repetitivos. O campo não julga, ele apenas responde ao sinal que recebe. Quando você começa a alinhar intenção, emoção e ação, o campo começa a responder de forma mais precisa. As coincidências aumentam, as sincronicidades se multiplicam,
e a vida começa a se organizar de maneira quase mágica. Não porque algo externo mudou, mas porque a vibração interna se tornou consistente. O universo reconhece o som da coerência e responde com exatidão. Há um momento em que a coerência se torna natural, quando o corpo não luta mais contra a mente, quando o coração não precisa gritar para ser ouvido. É o estado em que o ser humano volta à sua configuração original. Consciência pura em movimento harmônico. Nesse estado, tudo flui. A respiração é oração. O pensamento é criação. O gesto é bênção. E o campo, sensível a cada nuance, responde com um eco perfeito. O caminho de volta à coerência é, na verdade, o caminho de volta para casa. Casa não no sentido físico, mas vibracional. É o retorno à lembrança de que nunca estivemos separados do campo, apenas desalinhados com ele. Quando a mente silencia e o coração conduz, a alma assume o comando. E nesse instante, a senha quântica é digitada com perfeição. A coerência é a linguagem que o universo entende sem tradução. Ela é a vibração pura do ser em harmonia com o todo. Quando você alcança esse estado, as palavras perdem importância, os pedidos se tornam desnecessários, e a vida passa a se manifestar em sincronia com o que você é. O campo responde, não ao que você deseja, mas ao que você vibra, e quando você vibra coerência, tudo o que é seu por natureza vem em direção a você, sem esforço, sem pressa, sem dúvida. Assim, o retorno à coerência não é apenas o fim de um processo, é o reinício de tudo. É o momento em que o ser humano se lembra de sua verdadeira identidade, uma partícula consciente do campo unificado. Um fragmento do divino manifestando o infinito através da vibração. Quando mente, coração e alma se alinham, o código se completa. O universo, enfim, reconhece a senha e responde com a única linguagem que ele conhece, a do amor em movimento. Há um ponto na jornada onde todas as palavras cessam, onde até o som da busca se dissolve, e o que resta é apenas o pulsar do próprio universo dentro de você. É aqui que tudo se une. O corpo, a mente, o coração e o campo. É o instante em que o buscador e o buscado se encontram e se reconhecem como um só. Esse é o verdadeiro retorno. Não há nada a alcançar, porque tudo já está presente. A senha que parecia tão distante sempre esteve escrita na vibração do seu próprio ser. Imagine um oceano. Na superfície, as ondas se movem em direções diferentes. Umas correm em pressa, outras se chocam, outras desaparecem. Mas nas profundezas, há silêncio. Um silêncio denso, completo, intocado. A vida acontece ali, no fundo, onde nada precisa ser dito para que tudo exista. Assim é o campo quântico. Um oceano de possibilidades em repouso. O que você percebe como movimento, dor, conquista ou perda é apenas o reflexo das ondas. O verdadeiro poder está nas profundezas, onde a consciência repousa em coerência com o todo. Chegar a esse estado não é uma conquista espiritual, é um retorno natural. Desde o início, o universo vibra em você. Cada célula do seu corpo é feita da mesma substância que compõe as estrelas. O mesmo campo que sustenta as galáxias sustenta também o seu batimento cardíaco. O coração e o cosmos dançam na mesma sincronia, separados apenas pela ilusão da distância. Quando essa ilusão se dissolve, o ser humano compreende o que realmente significa estar em casa. A coerência final não é um estado de euforia, mas de paz. É quando a mente já não precisa provar, o coração já não precisa pedir e o corpo já não precisa correr. É quando o simples fato de existir é suficiente. O que antes era busca se transforma em presença. O que antes era ansiedade se torna confiança. É o momento em que o universo deixa de ser uma entidade externa e se revela como a consciência que respira dentro de você. A física chama esse ponto de singularidade. O lugar onde todas as leis conhecidas se dissolvem e tudo se funde em unidade. A espiritualidade chama de iluminação. A neurociência de coerência plena, mas todas estão falando da mesma coisa. O instante em que não há separação entre observador e observado. Quando você atinge esse ponto, a vida não precisa mais de esforço. A criação acontece naturalmente, como o nascer do sol, sem tentativa, sem tensão, sem medo. O silêncio é o código-mãe de todas as senhas. Ele contém todas as frequências, todas as respostas. Mas o silêncio de que falo não é ausência de som, é presença pura. É a consciência observando sem interferir, amando sem pedir retorno
existindo sem precisar provar valor. Nesse silêncio, você percebe que o universo não te testa, ele te traduz. Cada experiência, cada atraso, cada encontro é uma tradução vibracional daquilo que você estava emitindo. Quando o som da resistência cessa, o campo responde com clareza. O coração humano foi desenhado para isso, para vibrar amor em coerência com a criação. E quando ele finalmente encontra esse estado, algo muda no próprio tecido do tempo. As coincidências se aceleram, os acontecimentos se alinham, as pessoas certas aparecem. É o campo reorganizando-se para refletir o novo emissor que você se tornou. Nada mágico, nada externo, apenas física da consciência. Ao longo de toda a jornada, cada capítulo foi um passo em direção a esse ponto. A senha quântica, o bloqueio invisível, o espelho, o cérebro, a entrega, as escolhas e a coerência. Todos são fragmentos de um mesmo código. O código do retorno. O caminho de volta ao estado original de harmonia. Cada experiência que você viveu, por mais confusa que tenha parecido, foi um ajuste vibracional, um convite do campo para lembrar-se de quem você é. Porque no final, a senha não é um segredo que se descobre. É uma vibração que se reconhece. Ela está no compasso da sua respiração, no intervalo entre dois pensamentos, na pausa entre uma palavra e outra. O campo não precisa de rituais complexos para te ouvir. Ele apenas espera que você volte ao seu tom original, aquele que vibra entre o amor e a quietude. Você não está perdido, está sendo realinhado. O vazio que sentiu não era ausência, era espaço sendo preparado para o novo. A espera que doeu não era castigo, era expansão de frequência. A dor que te visitou não era inimiga, era o eco do seu próprio poder pedindo passagem. Tudo foi o campo te chamando de volta à coerência. Quando você entende isso, o tempo perde o peso. O futuro deixa de ser uma promessa e passa a ser uma lembrança. O passado deixa de ser prisão e se torna aprendizado vibracional. E o presente é tudo o que existe. Nesse instante, você é a interseção entre todas as possibilidades. A criação acontece agora, não como um evento, mas como um estado. A mente humana, quando em harmonia com o coração, torna-se o espelho mais fiel do campo. Ela não cria ilusões, apenas reflete o que já é. É nesse reflexo que a manifestação verdadeira acontece. Você não atrai nada, você revela. A prosperidade, o amor, a saúde, a paz sempre existiram no campo, mas só a coerência permite que elas se tornem visíveis. Há uma frase antiga que diz: o universo já te escuta antes mesmo da tua prece terminar. Isso não é metáfora, é física vibracional. O campo reage à intenção antes que ela seja verbalizada, porque intenção é frequência, e frequência é linguagem primordial. O pedido verbal é apenas eco, o que cria é o estado. Por isso, toda manifestação começa na vibração do sentir. Sentir é a senha. Não há código mais rápido nem atalho mais seguro. Quando o sentimento é genuíno e coerente, o universo se curva. Ele não analisa, não julga, não pondera, ele responde. Assim como o espelho devolve a imagem sem interpretar, o campo devolve a vibração sem hesitar. E se você chegou até aqui, é porque já começou a decifrar essa linguagem. Talvez sem perceber já tenha mudado o ritmo da sua respiração, o tom dos seus pensamentos, a textura das suas emoções. Isso é reprogramação quântica em sua forma mais pura. Mudança de vibração sustentada pela consciência. Agora o convite é simples. Permaneça. Não no esforço, mas na presença. Permaneça na vibração que reconhece o amor como força organizadora. Permaneça na frequência da confiança, que é a vibração mais alta do campo humano. Quando o coração vibra nessa nota, ele escreve mensagens de luz no tecido invisível do universo. E o universo responde, não com palavras, mas com sincronicidades, encontros e acontecimentos que confirmam o alinhamento. Assim, quando o sol nascer amanhã, veja como um lembrete. Ele não precisa de permissão para brilhar, nem de garantias para aparecer. Ele apenas cumpre a sua natureza de irradiar. E o mesmo vale para você. A luz que vibra em sua consciência não precisa ser provada, apenas lembrada. A senha quântica que tanto buscou não está no céu, nem nos livros. Está batendo agora mesmo dentro do seu peito. Respire e perceba. A vibração que se expande dentro de você é o próprio campo te reconhecendo. O universo não está lá fora, ele está respondendo em tempo real ao que você é.
Quando essa compreensão se torna viva, toda dúvida se dissolve. E o silêncio, enfim, revela a senha.